Oi, pessoal. Estamos aqui nos estúdios do Búzios Now, do Búzios Digital. Eu sou o Racine, do programa Jack Racine. Estamos aqui com o Dr. Renato Oliveira, advogado constitucionalista. E na ilha de edição de todos os programas dos estúdios, o Bebê Monstro, que todos já conhecem, né? Bebê Monstro não se apresenta na frente das câmeras, mas ele é uma pessoa importante no que diz respeito à iluminação, som, a inteligência artificial, os braços robóticos aqui, as câmeras, enfim, tudo é ele que faz. Ele faz parte da nossa equipe aqui. Pessoal, nós hoje estamos fazendo esse programa aqui, o podcast, que inclusive vai para outras plataformas também. Essa gravação está sendo ao live aqui nessa plataforma, depois será exibida em outras plataformas. Nós vamos comentar aqui hoje o caso do Cãozinho Orelha, que é um caso que está muito em evidência, não só no Brasil, ganhou uma repercussão internacional muito grande. E nós vamos debater aqui, junto com o Dr. Renato, que é uma pessoa bem experiente dentro da área dele. Nós vamos debater, ouvir a opinião, esse aspecto social, o aspecto legal disso, porque nós estamos vivendo uma comoção muito grande com relação ao que aconteceu. Doutor Renato, então eu vou passar a palavra para o doutor Renato, ele vai se apresentar. Depois o Bebê Monstro, que é o diretor de edição, aí eu me apresento, aí a gente começa a debater o assunto do Cãozinho Orelha. Doutor Renato, fala aí para os nossos telespectadores aí do seu trabalho, do seu interesse, aí, há quantos anos de profissão, da onde você é. Mais uma vez, obrigado aí, bom dia a todos. Fala sempre perto do microfone aí, porque você abaixa a voz e a gente não consegue ouvir. Mais uma vez, bom dia a todos. Aí, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui, né, trocando ideias, né, trocando informações, né, para construir aí, de repente, uma sociedade que permita, né, a convivência, né, entre nós e nossos pares, né. E sou formado em Direito pela Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, 2017. Excelente faculdade. Escolhi a cadeira do direito constitucional, né, para poder, de repente, me especializar. É uma área do direito que eu sempre digo que me conquistou logo de plano, né? E na época, o ministro Barroso até fala, né, que quando ele escolheu o direito constitucional para poder operar, o pai dele falou que ele era maluco, porque o direito constitucional não dava dinheiro, né? Não tinha aquela questão do reconhecimento pecuniário em relação ao direito constitucional. Uhum. Situação essa que mudou, né, de forma bem contundente a partir da Constituição de 88. Né? Então, hoje em dia, a gente tem consciência de que o direito constitucional ele é a norma que serve de parâmetro para todos os outros institutos que vêm abaixo dele, as leis infraconstitucionais. Né? Uhum. Então, hoje, a gente ocupa o pilar, de fato, nessa estrutura, né, piramidal, que é o direito como um todo. Né? Verdade. Então, doutor Renato, né, nós convidamos aqui você para falar dar sua opinião sobre o caso do Cãozinho Orelha, porque o doutor Renato Oliveira é um advogado de muito bom senso, sabe? Eu acho que para ser um bom profissional na área do direito, acima de tudo, além do conhecimento técnico, tem que ter bom senso. Bebê Monstro, você quer se apresentar que é o chefe da edição? Mais tarde, ele falou que mais tarde. Está em processo de recuperação. Eu peço desculpas a todos, ele é muito bom profissional na área de inteligência artificial, de robótica e tal, de analista de sistema, mas ele tem essa parte reclusa dele. Enfim. Pessoal, eu sou o Racine, tenho esse programa aqui do Jack Racine, no Búzios Now, Búzios Digital, já há uns 2 anos, se não me falha a memória, ou mais. E hoje nós vamos tratar desse assunto do Cãozinho Orelha, que causou uma repercussão internacional. O que eu tenho notado? O que eu tenho notado nesse caso?
primeiro que existe, viu, doutor Renato, na minha opinião, né? Não sei se o doutor concorda comigo, existe a população, o povo brasileiro... Um clamor. Ele sente existe um clima, isso é uma opinião minha, não é do programa, uma opinião minha como profissional, existe no ar um clima de impunidade no Brasil, sabe? Então, eu observo no meu dia a dia, trabalhando, a violência em vários aspectos, contra a mulher, contra animais e outros tipos de violência, elas têm aumentado assim num expoente muito grande. Isso a gente nota no nosso dia a dia, né, doutor Renato? Exatamente. Então, por que um dos motivos que leva a essa comoção, inclusive em outros países, pedindo justiça, são milhares de chamadas em todas as plataformas, são milhares de posts, mensagens, de vídeos, porque as pessoas querem justiça. Querem justiça com um cãozinho orelha, mas elas precisam de justiça em todos os crimes bárbaros que estão acontecendo aí. Eu não estou criticando o judiciário, mas eu acho que a população quer uma resposta mais rápida diante da crueldade de certas coisas que estão acontecendo. Principalmente feminicídio, lesão corporal gravíssima, tentativa de homicídio, por banalidades, por coisas à toa. Vocês que seguem as plataformas, que veem os vídeos, vocês veem medidas, coisas gravíssimas, atos de violência gravíssimos, a troco de nada. O que leva a pessoa a fazer um troço desse? É a impunidade? Eu pergunto. Tem muitas pessoas que ficam colocando nas redes sociais, hoje eu tive a oportunidade de ver, ontem, que eu tenho acompanhado bastante o caso do cãozinho orelha. Eu, particularmente, tenho 2 cachorros, 2 gatos. Eu, particularmente, gosto muito de pet, de animais domésticos. Então, eu me sensibilizei muito com isso. Mas eu tenho visto algumas pessoas comentando, mas tem tanto problema sério para resolver no país e estão se preocupando com o cachorro. Tem gente que fala isso, né? Então, no fundo, isso aí tudo se mistura. Realmente, existem vários problemas sérios no país que precisam de uma atenção maior do judiciário. Precisa de uma atenção maior do Congresso Nacional, reforma de leis. Doutor Renato vai falar aqui sobre a legislação do menor. Mas o fato é que alguma coisa tem que mudar. Não é possível que nós continuemos assim. Tá? Doutor Renato, eu vou assim rapidamente falar as leis, as principais legislações que nós temos de proteção de animais domésticos. Elas envolvem animais silvestres, a fauna. Essa é a Lei 9.605, é uma lei da União, uma lei federal. Ela previa uma detenção de 3 meses a 1 ano, e teve a Lei 10.064 de 2020. 14, aqui para mim está 2020. 14 de 2020, 14.064. 2020 foi o Bolsonaro que aprovou essa lei, aumentou aí a pena de 2 anos, de 2 a 5 anos de reclusão. Então não é 10.64, já houve uma atualização, 14.64. Passou a lei para reclusão de 2 a 5 anos. 2 a 5 anos. Quando o petzinho, o cachorro ou o gatinho, enfim, acarretar a morte, o resultado for a morte, essa pena ela é aumentada de 1/6. Há um aumento de e o artigo 225, que o doutor Renato vai se expor aqui, da Constituição Federal, prevê a proteção, né, da nossa flora, dos nossos animais. A Lei 9.605. Essa é a União. Essa lei federal. E em sede, a Lei do Crime Ambiental. E em sede constitucional, nós temos o artigo 225. Sim. Bom, esse é o cerne da legislação que protege os animais. Nós vamos comentar agora o aspecto social, o perfil de quem pratica um ato desse,
doutor Renato vai fazer um breve comentário. Eu estou me estendendo um pouco aqui, que é a introdução do programa, né? Do Cãozinho Orelha. E ele vai falar agora da parte da legislação do menor. Como é que o menor, o que é bom para o menor, o que não é, o que a legislação atual prevê para punir um ato brabo desse, desgraçado. Porque eu estou me baseando pelos vídeos que eu vi, pelas narrativas, os depoimentos das autoridades policiais, né? Que houve realmente uma barbárie com o animalzinho, né? Então, doutor Renato, eu já me externei aqui com relação, de maneira bem sucinta, à legislação que protege os petzinhos. Fala muito profícua, parabéns. Aí o doutor fala agora da legislação do menor. Sim. Né? Quais são as medidas punitivas que tem no momento para o menor? O senhor colocou muito bem, Racine, em relação a essa forma que a sociedade tem recepcionado situações dessa natureza, né? Dessa natureza. O repúdio social, né? O animal é totalmente indefeso. Quem viu ali como o fato se deu, né? Pôde ver que o bicho ele fica ali totalmente receptivo, né? Na praia, como aqui também tem em Búzios. É um cachorrinho comunitário. É um cachorro comunitário, sociável, né? Extremamente sociável o cachorrinho, né? E aí você vê como é que vai a moldade. E indefeso. Porque ele está ali convivendo com várias pessoas. Justamente. Ele não tem um dono. Tipo assim, ele não se manifesta de forma assim expulsiva ou tentando repelir as pessoas, porque ele já está inserido naquela sociedade. Para ele é normal. Então a forma que as crianças chegaram, que os menores chegaram até ele, foi até receptivo por ele. Por quê? Porque ele já está acostumado a receber carinho. Então ele pensou que ele não ia receber uma situação diferente do que ele já vinha recebendo das outras pessoas. Ele tinha a casinha dele, né? Sim. Não foi eu que puxei aqui, passou o fio. Ele tinha a casinha dele ali na comunidade. Sim. Então, foi até um abuso de confiança, se a gente pode colocar dessa forma, né? Um abuso de confiança, porque ele esperava ser recebido de uma forma e foi surpreendido por uma forma totalmente adversa, que foi a crueldade que, né, culminou aí na morte do bichinho. Covardia, né? Covardia, sim. Aí você falou da questão da punição, né, do sentir, né? A sentença vem uma das formas da acepção da palavra sentença é sentir, né? Você tem que sentir aquela situação toda. Então, na hora que o juiz vai aplicar a lei ao caso concreto, ele passa por esse processo, né? Tem lá a trilogia, né, que tem lá de trás de Miguel Royale, né, que fala da questão da trilogia do fato, valor e norma. Né? O fato é aquela situação hipotética que acontece, valor é aquela forma que a sociedade entende aquela situação. E a norma é o resultado dessas situações, do fato, da situação hipotética, né? O valor, que é como a sociedade, né, absorve aquela situação, né? E aí resulta do quê? Na norma. Né? Aí você falou assim, mas como é que está hoje em dia em relação a isso? Existem, né, legislações, existem leis nesse sentido para poder inibir situações dessa natureza. Mas eu digo quanto à sua efetividade, que o mais importante da lei é a efetividade. Pode falar, doutor. É efetividade. Tá ok, obrigado. É efetividade. Né? Porque o que a gente espera disso tudo é que ela seja de fato, né, que ela surta de fato seus efeitos. Sim. Né? Pô, olha só. É um clamor, né? É o clamor público, né? Quando você vê que a pessoa comete, né, fatos delituosos e o sistema não funciona, que aí qual é o fim da pena? O fim da pena é justamente esse, é ilustrativo para que toda a sociedade saiba, olha só, não faça isso, porque se você fizer isso aí, o resultado é esse aqui, ó, 5 anos. 5 anos de detenção ou reclusão, né? 5 anos de reclusão. Aí, primeiro, aquela questão toda que já vai para a área do direito penal, né, que é cumprir liberdade ou semi-liberdade, enfim. Atenuante. Aí seja uma outra questão, né, que eu não vou enveredar por essa área que já foge um pouquinho aonde eu opero. Mas, enfim, a sociedade quer ver o resultado. Qual o resultado prático da pena? É que realmente sirva de exemplo para os pares. Né? Olha, para poder inibir. Porque a pessoa, antes de cometer o crime, ela possa pensar assim, pô, bicho, se eu fizer isso aqui, eu vou ficar tanto tempo preso, tanto tempo excluído da sociedade, afastado da sociedade. É melhor não fazer. É melhor não fazer. Né? Também falava assim, sai de casa, se não fizer isso aqui, se não fizer o dever, você vai ficar de castigo. Aí você pensava assim, cara, se eu não fizer o dever,
eu vou ficar de castigo. E você efetivamente ficava de castigo se você não fizesse o dever. Você acha que essa lei do menor que está em vigor, ela incentiva A lei, menor... o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, como eu falei, são os microsistemas que foram criados para proteger. Aí já veio com o próprio neoconstitucionalismo, né? A gente separou ali determinadas situações, segmentos da sociedade que precisavam de uma atenção especial. Embora tenha proteção constitucional, que aí já por si só já bastaria, mas com um anseio de dar uma maior proteção, foram criados esses microsistemas. Estatuto do Idoso, Estatuto do Índio, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito de Defesa do Consumidor. Então, né, qual foi o objetivo ali? É você, de fato, você criar leis direcionadas àqueles segmentos da sociedade. Só que, eu até falei antes aqui, de forma introdutória, conversando aqui, né, em off, né, com os senhores, sobre essa questão de que a Constituição de 88 ela é maravilhosa, só que a forma que ela foi recepcionada por nós, ela foi equivocada. Equivocada em qual sentido? Tem gente que fala que é uma ressaca de direitos. As pessoas acham que só tem só direitos, mas ela não tem só direitos, é uma via de mão dupla, é ambivalente. Né? Você tem direito, sim, mas você também tem obrigações. E a gente está esquecendo que a gente tem obrigações também e está pensando só no direito. E as pessoas só reivindicam. Ah, eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo outro, mas é isso, seus deveres. Você está cumprindo enquanto cidadão? Né? Aí veio a Constituição de 88 e veio também essa forma que o Estado vem tratando a questão não só do menor, mas a família como um todo. Né? O Estado pegou para si a forma de educar, a forma de criar. A pessoa só produz, só coloca o filho no mundo e o Estado diz como você tem que criar. Eu acho que essa fragilização da família, né, do poder, né, de fato, familiar, né, do pai e a mãe poder dizer como vai ser feita a criação do filho dele, acabou enfraquecendo e criando essas crianças que a gente tem hoje em dia. A informatização, né, também desregrada. Eu fiquei sabendo que esses meninos, além dessa questão, que o menino é uma coisa que a gente tem que colocar também, né? Que o menor, ele não comete crime, ele comete infração. É um ato infracional. É um ato infracional. Ele sofre medida socioeducativa. O doutor quer explicar como é que está a lei do menor agora, o ECA? O que fala numa situação dessa? O ECA, qual é a punição que o ECA, situações dessa natureza são aqueles crimes de mais graves, são penas não, na verdade, são medidas de afastamento, internamento. Eles são internados, cuja a internação vai até 3, o prazo maior, né, é até 3 anos de internação. E o mais engraçado é o seguinte, que, né, o cara, vamos supor que ele de repente cometeu o crime com 18 anos de idade. Ele fica internado compulsoriamente até os 21 anos de idade. E depois, né, de forma direta, posto em liberdade. Então vamos supor, se de repente ele comete, pra gente, no direito penal, um crime de homicídio, cuja pena, vou chutar aqui, vai de 6 a 12 anos no homicídio simples, né, já houve uma modificação, né, ele ficaria... Se ele fosse responder como menor, ele responderia por 3 anos. Ele cesseou a vida de alguém. Mas ele não vai ficar lá recluso, ele não vai ficar lá internado por mais de 3 anos. No caso do cãozinho orelha, qual é na sua opinião, qual seria aqui, se for aplicar, punição, a medida socioeducativa máxima que pode... Seria internação. Seria internação. De quanto tempo? De 3 anos. Tem um projeto de lei que eu ia até trazer aqui nessa informação que está tramitando. Esse projeto de lei ele fala do aumento de internação para mais 3 anos, para 5 anos, para mais 2 anos. Então ficaria 5 anos de internação. Né? Isso inibiria? Inibiria, sim, bastante. Né? Já ajudaria um pouquinho. Né? Mas aí você fala assim, pô, mas vem cá, se o cara... Aí vem aquela história de novo. Se ele cometeu aquela infração penal, né, com 18 anos de idade. Se você tem 5 anos, 18, 19, 20, 21, 22, 23 anos. Ele vai ficar até 23? Não. Como eu estou 21 anos de idade, ele é automaticamente posto em liberdade. Entendi. Então, no caso do cãozinho orelha... 3 anos. 3 anos de medida socioeducativa. Ele fica internado. Isso na pior das hipóteses, na pior das hipóteses. Isso aí como seria a aplicação de pena, vou usar pena aqui, mas não é pena para poder a pessoa entender. É medida socioeducativa. Menor não é preso, menor é apreendido. Sim.
né? Ótimo, me explicar isso é bom. Entendeu? O menor nunca, vou prender o menor. Não, você não vai prender o menor, você vai aprender o menor. E doutor Renato, quem vai dar essa medida, aplicar essa medida, É o juiz, o magistrado, ele vai avaliar, né? Sim. Porque antes desses 3 anos, a lei prevê um aumento residual, a lei prevê algumas etapas para que o adolescente se submeta àquilo até chegar na pena de socioeducativa mais rigorosa. Mais rigorosa. Sim, você não... Agora eu te pergunto, será que o magistrado ele pode ultrapassar aí para essa dependência, porque eu já vi casos assim de muita crueldade praticado por adolescentes. Vou pegar um exemplo. E o magistrado Vou pegar um exemplo. Colocou... O Champinha. Lembra do caso Champinha? Lembro. Né? Se quiser comentar para quem... O caso Champinha foi um adolescente, né, que tinham 2 jovens, né, que foram acampar, e esses jovens foram surpreendidos com 3 ou 4 pessoas, aí já eram adultos, né? E o namorado foi assassinado já no primeiro dia, né? Já a menina ficou mais ou menos uma semana, né, sendo utilizada, né, Sim, como instrumento sexual. Aquilo foi horrível. Né? Foi uma coisa terrível, né? Só de lembrar já gera uma certa, né, uma certa repulsa, né, natural. E esse menino era muito ruim mesmo. Ele judiou bastante da menina antes de ceifar sua vida, né? E ele foi internado, sofreu uma medida, né, socioeducativa, 3 anos. Mas tendo em vista... Ele tinha antecedente? Eu não me lembro. Isso aí não sei explicar, né? Mas acredito que sim, ele já era um garoto que já era copioso em relação à transgressão. Entendi. Né? Já era copioso. E aí o que aconteceu em relação à aplicação da pena, no caso da medida socioeducativa, no caso concreto envolvendo esse menino, o Champinha. Quando ele completou a maioridade, né, ele já iria ser posto em liberdade se fosse feito da forma que o ECA estabelece. O que o sistema jurisdicional entendeu? Olha só, esse rapaz, se ele for posto em liberdade, o crime que ele cometeu, ele não está ainda preparado para ser inserido na sociedade. Uhum. Né? O Brasil não tem pena de prisão perpétua. O Brasil não tem pena de morte. Só em situação de guerra declarada. Então, vamos lá, gente. Tem pena de morte, sim. Só em situação de guerra declarada. O Brasil tem pena de morte prevista na Constituição. Tá? Só em guerra declarada. Não tem pena de prisão perpétua. Mas tem uma coisa chamada medida de segurança. Como é que funciona a medida de segurança? O sujeito é submetido de 6 em 6 meses a passar por um corpo que vai analisar as características psicológicas daquela pessoa para ver se ela tem condições de ser reinserida na sociedade. Vai ter um laudo, né? Chico Picadinho passou por isso, o bandido da Luz Vermelha lá, né? Sim. Passou por isso também, né? Por quê? O cara está mais de 40, 30 anos preso. Passou já, né? Isso aí lá atrás. Tem que pôr o cara em liberdade. Não posso pôr o cara em liberdade por quê? Perguntaram para ele assim. Isso aí no caso do bandido da Luz Vermelha, né? O Chico Picadinho. Vem cá, se o senhor for para a rua, o senhor cometeria o mesmo tipo de crime? Sabe o que ele respondeu? Não sei. Ele falou que não sabia. Então, em relação ao menor, voltando em relação ao menor, dependendo do crime que ele cometer, a situação fática, eu acredito que é um dos mecanismos que a gente acaba utilizando na instrumentalidade do direito para poder, de repente, tentar resolver uma situação que há, de repente, não é um hífen legislativo. Né? Não há um buraco legislativo, não há uma brecha na lei. E se for colocar como brecha na lei, equivocadamente falando, porque a lei não permite, né, lacunas, né, como a gente aprende lá na introdução do direito, né, é uma forma de a gente usar em relação à proteção à sociedade, para poder proteger a sociedade, de você de repente deixar um sujeito como esse fora ainda do nosso seio social. Assim, a legislação do ECA, ela prevê, ela leva em consideração 2 coisas basicamente na hora de aplicar essa medida socioeducativa. A gravidade. Sim.
a gravidade do Sim. ato praticado, né? Do ato infracional praticado. E o perfil subjetivo do autor. Aos antecedentes Os dele, antecedentes. se ele já tem um Sim, histórico sim. de envolvimento em alguns atos infracionais, esse tipo de coisa. Uhum. Então, o magistrado vai levar em consideração uma série de coisas, vai aplicar a medida, o ato infracional lá, a medida socioeducativa, com essas pessoas que mataram o cachorrinho orelha. Sim. A minha pergunta para o doutor era essa: o que o doutor acha? Porque eu já vi casos assim, dele não levar em consideração haver antecedentes ou não da vida desses adolescentes em sociedade e aplicar uma medida socioeducativa bem mais agressiva, bem mais genérica. bem enérgica. Uhum. Porque ele levou em consideração a gravidade Mas aí tá. do fato. Você falou uma coisa também bem interessante, né? Porque vamos conversar. Assim, uma coisa é a visão técnica que o doutor tem e que eu tenho. Somos dois advogados. Sim. A outra é a parte humana. Sim. Doutor Renato, eu acho que o advogado ele não pode deixar de lado a parte humana. De forma alguma. Tá, a emoção. O advogado tem. Se falar com o juiz na hora de apenar, na hora de aplicar a lei ao caso concreto, ele está sendo imparcial, sempre há uma parcialidade. Ele sempre tem um exame de juízo sobre aquele determinado assunto. Ele, tipo assim, a grande necessidade é você colocar de lado para você não causar ali uma injustiça, achando que está praticando justiça. Eu vou só abrir um parênteses aqui. Agora você falou em relação ao histórico, né? Ao histórico das pessoas envolvidas na situação. Eu ouvi dizer, não sei se essa informação realmente ela é fidedigna, né? Ela é realmente real, ela é verídica, de que alguns dos menores envolvidos naquela situação do cachorrinho já tinham um certo históriu, né? Eu ouvi também, já vincularam nas redes sociais. Até de abuso, de violência sexual em relação a menores também. Ah, é? Eu ouvi dizer, não sei se... Eu já vi que tem algumas... Então, o juiz, embora você não tenha... Precedente na sociedade, embora você não tenha, é tipo aquela questão do cara que não tem anotação criminal, mas foi preso em flagrante cometendo um crime, foi preso em flagrante cometendo tráfico de drogas, né? Olha, ele embora não tenha antecedentes, né, não quer dizer que você seja uma pessoa pura. O garoto lá foi pego pela questão, o que gerou toda essa situação para eles, de forma negativa socialmente falando, foi ter sido flagrado em relação ao cessamento da vida do cachorrinho e da forma que foi. Mas dentro desse emaranhado de coisas, já haviam acontecido coisas que talvez, assim, o repúdio social ele até pode ser até maior. Claro. Que aí, no caso da violência sexual em relação às meninas, né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que esse assunto é muito complicado, a gente tem um horáriozinho para cumprir. Sim. Vou dar um exemplo aqui da feminicídio. Existem medidas de afastamento, né? Uhum. Existem medidas que proíbem a pessoa de se aproximar da... Essas medidas cautelares. E às vezes elas se repetem, 2, 3. Eu tenho um caso desse, inclusive, com idosos, já 3 medidas de afastamento, até que acontece o feminicídio. Sim. Você não acha... isso aí devia ser revisto? Agora em Itaboraí teve um caso bem recente, né, de uma menina que foi esfaqueada pelo seu companheiro. E já tinha um histórico de registro de ocorrência extenso. E detalhe, já tinha uma medida cautelar já em vigência, né? Mas aí o que acontece? A pronta resposta. Qual é a pronta resposta da sociedade em relação a isso? Eu digo em relação às nossas forças de segurança, notadamente a polícia militar, né, que acaba operando, né, nessa situação. Né? Aqui em Búzios em Búzios, Cabo Frio, tem ali já os núcleos de segurança que já fazem esse tipo de situação. E eles operam, né, fazendo aquelas patrulhas justamente nas áreas onde já há esse tipo de medida deliberada pelo juízo, né? As medidas cautelares. Então, as rondas que eles fazem é justamente nas proximidades das casas das pessoas que solicitaram e que estão sobre o palio dessa medida de segurança. Para tentar evitar um descumprimento. Mas aí que tá. Aí entra aquela situação, né? Infelizmente, né, assim, aí seria até um truísmo da nossa parte imaginar que pudesse ser dessa forma. O ente público, né, as forças de segurança não estão presentes em todos os locais a todo instante. Não, eu estou falando da justiça.
Estou falando de lei, de julgamento e de punição. Não estou Sim. falando de Aí, polícia ostensiva, por quê? não. Por que, a medida cautelar? Ele só afasta, impede da pessoa ter contato com a outra. Só isso. Mais nada. Mas ele continua livre e trabalhando e circulando normalmente. E delinquindo. E delinquindo. Aí, tipo assim, e a pessoa que tá lá, ela vai continuar com medo. Deixa eu abrir outro parênteses aqui e dar outro exemplo. Vou te dar outro exemplo. O menor infrator não tem nenhum histórico de ato infracional praticado. Não tem registro nenhum. No Degase, nenhum. Um exemplo. Uhum. Um belo dia, infelizmente, ele é pego com 100 pinos de cocaína, que é uma coisa gravíssima. Cometendo ato infracional, não crime. Mas ele é preso, ele é apreendido, flagrante, com 100 pinos de cocaína. Gravíssimo, 100 pinos de cocaína é muita coisa. O juiz não vai... Porque se fosse uma coisa, vamos dizer assim, uma conduta um pouco menos grave, falando uma linguagem assim mais acessível, ele ia voltar para casa, não ia? Sim. Amanhã lá e tal, tem residência, estuda, tá? Vou liberar e vem aqui amanhã na audiência, promotor, você vai ser divertido. Mas uma coisa grave dessa, de tanta cocaína, ele vai pro Degase e ele vai ficar aqui no mínimo uns 2 meses lá. Sim. Vai prestar serviço à comunidade. Desculpa interromper o doutor. Isso, a gente tem aqui. Vai prestar serviço à comunidade, vai ficar limpando escola, limpando não sei o quê. Ele não tem histórico. A sociedade. Ele não tem histórico de antecedente infracional. Mas o que ele fez foi grave. É o caso do cachorrinho orelha. Sim, aí que tá. Né? Se alguém ali não tem antecedente, como é que faz? Aí que tá. Independente do antecedente. A questão que você colocou foi muito pontual e muito feliz de trazer, de repente, essa reflexão. Né? É o ato infracional em si. A gente não vai olhar o antecedente. O antecedente ele só serve para uma coisa, para agravar a pena. O histórico negativo do agente só serve para poder agravar a pena. Olha, você já é reincidente, você já cometeu situações, não o mesmo crime, mas situações crimes, infrações penais. Então você vai ser punido, vai sofrer a medida socioeducativa por conta disso, que você já é recorrente, é reticente. Né? Em situações dessa natureza. Né? Então, enfim, né? O juiz, quando ele pega uma situação assim, ele não vai olhar, ele não vai querer saber, né? Ele vai analisar sim, porque você está lá para artigo, aí já pega o Código Penal, né? Salvo engano, acho que é o artigo 50, que pega lá do perfil social, né? do agente, né? Para você fazer aí já para diminuição de pena. É aquela questão que usa lá do Nelson Hungria, de aumento, diminuição de pena, na hora de aplicar a pena ao caso concreto. O juiz ele faz essa análise social do agente, do cometedor, né? Quem cometeu lá o crime ou a infração penal. Isso foi até bom falar isso aqui, que quando acontece uma coisa dessa envolvendo o menor, a gente não usa o Código Penal. Usa o Estatuto da Criança e do Adolescente. É o ECA. É o ECA, né? É a Lei 8.060 lá de 90. A gente não usa o Código Penal. O menor tem a lei especial. Lei especial, ela é aplicada, ela afasta a lei geral. A lei geral seria o quê? É o princípio da especialidade. Da especialidade. Já chegou aqui, já até colocou, tá tentando reduzir para as pessoas alcançarem. Né? O princípio da especialidade. Né? A lei especial ela afasta a aplicação da lei geral. O Código Penal é a lei geral. Né? A lei especial seria o ECA. Então o ECA que vai conduzir toda essa situação. Tipo assim, desestimulante, né, aos anseios da sociedade que de repente repudia um ato dessa natureza, ou até mesmo mais gravoso, como é o caso do Champinha. Tá. Doutor, nós estamos explorando muito essa parte técnica aqui. Vamos falar agora da comoção social. Sim. O doutor acha certo? Vou fazer perguntas difíceis, porque esse caso ele é complicado. Não, é emblemático. Né? É emblemático. Ele é complicado não pelo que o ato, mas pelos personagens e as circunstâncias e o que está acontecendo. Sim. O senhor acha certo? O senhor acha que a justiça deu uma resposta rápida?
porque tem 2 que estavam viajando, parece que voltaram Nos ontem. Estados eu não Unidos, tenho estavam na certeza. Disney, né? Estavam passeando, estavam lá fora, estavam nos Estados Unidos. Isso é correto? O senhor acha isso correto? Mas Ou acho o senhor acha que houve um mas- atraso não, na resposta de alguma autoridade? porque eles já estavam com viagem marcada, já tinha. Mas peraí. Olha só, mas aí que tá. Né? Uma coisa, tipo assim. Eu tenho uma viagem marcada. Eu mato um cachorro, enfio um prego na cabeça dele, um pau. Eu já tenho viagem marcada. Sim, mas aí que É tá. assim Olha mesmo? só, não, olha só. Aí Desculpa, não, olha só. Não, eu, tipo tô, assim. eu tô assim. Eu me emociono Não, com esse cara. também estou Eu indignado. tô debatendo com o doutor. Houve uma. Mas a gente na tem que minha olhar, opinião, não houve. a gente tem que olhar a nossa realidade. Na minha Né? opinião, a não nossa houve uma realidade. resposta A nossa realidade. à altura. Quando que chegou essa denúncia? Quando chegou a denúncia? Quando foi de fato que essa denúncia começou a ser trabalhada por meio de um inquérito policial para poder dali tomar as medidas? Porque, tipo assim, nesse interregno, aí tem que ser, aí fala da questão da resposta rápida. Né? Recebeu a denúncia? É isso ali mesmo? 24 horas. 24 horas. Já vai lá e já faz o que tem que fazer. Tem que aprender o menor? Né? Tem que aprender passaporte, algo parecido do gênero? Tem que tomar. Eu vi nas redes sociais, não sei se o doutor teve a oportunidade de ver, a juíza que primeiro tomou conhecimento disso, né, nessas 24 horas, ela se deu por impedido uma semana depois. Isso é o que estão colocando nas redes sociais. Eu não vi nenhum expediente. Sim, não posso segunda afirmar. Colocou-se por impedida porque acho que tem um tipo de laço de amizade. próximo às pessoas envolvidas. Sim, mas ou aí os o pais. pessoal, a rede social, todo mundo questiona, inclusive colegas nossos, técnicos do direito, por que houve essa demora de uma semana Será para que se julgar impedida. sim? Nessa uma semana aconteceu Sim, ameaças a quem filmou o filme, sim. eles viajaram. Sim. Olha, Diante disso, eu vou dizer que foi Por totalmente isso- infeliz. Foi infeliz. por isso que Foi a infeliz. sociedade fica Foi infeliz. revoltada. Por quê? Porque é infeliz. O que acontece, né? Essa questão do direito. O direito a gente imagina que é o certo. Vou dar o exemplo do sol de novo, que é um sol, ele nasce, ele tem a pretensão de iluminar e aquecer a todos nós. A lei é justamente isso, é para todos nós. Né? O princípio da previsibilidade é justamente isso. Pô, se eu fizer isso, o meu resultado vai ser esse. E se meu parceiro, meu companheiro, meu amigo, meu irmão ou o vizinho do lado fizer aquela mesma situação ali, a lei prevê isso como resultado. 1. Se eu tenho -1, porque o cara é filho de um juiz, ou filho do desembargador, ou filho de um prefeito, ou filho de um político, aí você gera o quê? Você gera a instabilidade, a insegurança jurídica. Na verdade, o que aconteceu nesses casos aí, eu não vou nem falar de maneira assim, nós estamos nos baseando pelas informações das redes sociais. Diante das informações ali, eu acho que essa demora, existe uma demora necessária, dependendo da complexidade do caso, Claro. e existe uma demora que ela é injustificada. Por que ela é injustificada? Porque ela vai beneficiar alguém. Eu acho que essa demora que houve, ela beneficiou alguém. Esse alguém passeou, esse alguém furtiu, foi lá fora tal. Deixa a poeira baixar que vão esquecer, porque o Brasil tá assim. Mas como o doutor falou, do ECA, que é uma legislação especial, tudo dela é muito rápido. Sim, é bem dinâmico. É 24 horas, bem já é audiência, bem- já é encaminhado para tal lugar, Porque, para não tal lugar. embora não pareça, né? Não pode ficar assim, esse oba-oba, não. Não tem. A resposta é rápida. Você fala assim, seria até, se você colocasse penas maiores, aplicações de medidas maiores aqui, ela seria até muito mais efetiva do que o próprio Código Penal, se você parar para pensar, né? Justamente por causa dessa pronta resposta. Que seja. Por causa dessa pronta resposta, entendeu? Que é mais simplificado. É mais simplificado. Né? Então, aí respondendo de forma direta ao que o senhor me perguntou, se houve, sim, prejudicou, sobremodo. Prejudicou o quê? Uma resposta à altura para a sociedade, aos anseios da sociedade, que tem a lei como parâmetro, que vive, né, o direito. Um Estado de direito, ele tem que ter uma resposta rápida. Aí um Estado de lei. Um Estado só de lei. A lei existe de forma figurativa. É uma coisa que você colocar ali. A lei fala tal, mas a hora de você, de repente. Aí eu falei que é a efetividade da lei. A lei ela tem que ser efetiva justamente nesse momento. Isso aí. Vamos voltar ao início do programa aqui. Há uma sensação
no país, Sim, não só com relação ao caso do cachorrinho orelha, de impunidade. em tudo. Talvez até não seja impunidade, mas uma demora na resposta. Ou uma, Pra punir aquilo lá. ou uma resposta. Aí vê aquele assunto que a gente começou lá no outro podcast. Quem puder dar uma assistida, seria interessante. Que a gente fala em relação à interpretação da lei, desse perigo da interpretação da lei, dessa subjetividade, dessa questão de estar. Né? Não, a lei fala o quê? Aí eu até falei que eu sou pós-positivista. Por quê, né? Algumas situações você tem a lei ela é injusta, aí você dá uma flexibilizada por causa da questão moral que aquela lei, daquela carga moral que a lei, né, de repente deixa de assistir, deixa de prestigiar, né? Mas aí eu não posso fazer isso com tudo. Com tudo. Eu não posso fazer isso com tudo. Essa flexibilização. Não. A lei fala o quê? Fala, não, a situação dessa natureza prevê o quê? Prevê afastamento por meio de medida socioeducativa, seja Chico, seja Francisco, seja Joãozinho, seja Maria, vai ser aplicado aquilo ali. Sim, doutor Renato, então, é o que a gente está falando nesse programa. Essa sensação de que nem Chico, nem Maria, ninguém está. Demora. Aí, o que você está vendo nas redes sociais? Isso é um comentário. Eu me considero um legalista, assim, um advogado legalista. Também sou. Um incentivo nas redes sociais. Sim, o Brasil. Pedindo justiça. Só um momentinho. Pedindo justiça a quem? Aos tribunais de facções. Sim. Porque é o descrédito. O descrédito está tão grande da justiça. Que a gente fala de efetividade. Olha, são centenas, dezenas de vídeos. A gente fala de efetividade. E pessoas realmente. Eu não sou perito, né? Mas parece que os vídeos são verdadeiros. Pessoas do tribunal, com aquela cara enrolada e tal, mas dizendo que se a justiça não tomar providência, ele vai tomar providência. O doutor falou de Estado de Direito, olha aí um Estado paralelo aí nesse negócio. Sim, a pessoa já está ao ponto, desculpa interromper, doutor. Pode falar, não, fica à vontade. A pessoa fica nas redes sociais, nas plataformas, pedindo justiça não ao poder judiciário, mas a um poder paralelo. Da revolta e a incredibilidade que os poderes dão para a população. A população fica revoltada, a população quer uma resposta, quer uma punição que não vem. Posso dar um exemplo? Não, peraí. Antes de eu dar o exemplo. Não, vamos falar do caso do cachorrinho orelha. Do cachorro. Não, mas não vai fugir disso. Saiu uma medida, eu não vi. O advogado ele tem que se basear nos documentos. Eu não vi. Eu estou dando opinião pelo que está nas redes sociais. Que um magistrado ou uma magistrada lá no estado de Santa Catarina determinou que todas as imagens dos adolescentes envolvidos nesse crime bárbaro, desgraçado, fosse proibido publicar ou divulgar a imagem deles. Tudo bem que a imagem do menor é protegida por lei. Sim. Mas, como é que vai conseguir? O senhor acha certo isso? A imagem do cara está no mundo inteiro, desses adolescentes. Vou chamar de adolescente, entre aspas. Está no mundo inteiro. Aí o magistrado vai e proíbe a divulgação das imagens. Olha só, eu assisti na semana passada, engraçado, né? O senhor acha certo isso? Eu tenho mania de assistindo essas coisas em vídeo no YouTube, aí eu estava vendo sobre julgamento. O doutor acha certo isso? Julgamento de menores nos Estados Unidos. Não sei como é que funciona. Não, se fosse lá, eles já estavam presos. Não sei, eu estou falando só como o que eu vi. Né? São menores, né? Adolescentes, cometeram crimes bárbaros, mataram, assassinaram mãe, né? Pais, né? Sim, mas amigos, né? Sentam pena de prisão perpétua. 13 e detalhe, anos. não tem esse negócio de você preservar a integridade física, de aparecer imagem da. Teve um caso, um garotinho que jogou um amiguinho na linha do trem. Ele pegou prisão perpétua. Sim. Né? Garoto de 13 anos. Estava ainda em grau de recurso e tal, mas de qualquer maneira. O que acontece aqui no Brasil é a certeza da impunidade. Entendeu? Aí tipo, você olha para o alto, aí você fala assim, você vai no cardiologista, aí o médico olha para você, acende um cigarro e fala que o senhor precisa parar de fumar. A gente tem o cardiologista faz isso? Ele pega, acende um cigarro. Não, eu estou dando só um exemplo. Sim. Olha só. O cara acende um cigarro, aí fala assim, ó. Bebê monstro fuma. Você precisa parar de fumar.
Né? O cara vai e pede. Fuma tudo. Ele pede. Hoje em dia não pode falar nem mais de toicinho, porque dizem que a gordura animal ela altamente faz bem, né? Agora mudaram até essa questão toda, né? Alimentar, né? Mas um tempo atrás ele falava, não, faz mal, né? Aquela gordura. Aí o cara pega um toicinho lá e fala assim: olha só, você não pode comer mais gordura, não. E vai lá e morde aquele toicinho cheio de gordura, né? Então, o que está acontecendo hoje em dia é justamente isso. Você olha para cima e aquelas pessoas que de repente têm a obrigação de zelarem e de aplicarem a lei são aqueles que mais descumprem a lei. Aí você olha como cidadão raso, aqui o homem comum. Aí você acha que ele vai fazer isso? Aí vem o poder paralelo, né? Tem uma faixa enorme numa comunidade escrita assim: proibido jogar lixo. Aquele que jogar lixo vai tomar pau. Você não vê um saco de lixo naquele local. Por quê? Porque ele sabe que se ele jogar um lixo ali, pode ser o irmão, o primo, o filho do traficante. Ele vai apanhar. Aí a certeza de que aquela lei ali vai vingar, eles cumprem. Por quê? Porque se não cumprir, vai ser realmente punido. Então, funciona. Por quê? É certeza de que do resultado, né, desfavorável que aquela situação tem se ela for descumprida. E o que a gente não tem no nosso Estado de Direito. A gente não tem mais essa certeza da aplicação da lei e do resultado dessa lei servindo como quê? Como aquilo que a gente espera dela, que é de servir de exemplo e punição. É punitivo e exemplificativo. A gente perde essa linha dual que ela tem. Tá engessado, né? Tá engessado, né? E aí você tem o que no Brasil? Você tem, as pessoas falam assim, pô, aqui vale a pena você de repente ser um cara que não cumpre as leis. Vale a pena. Há uma recompensa. Aí, tipo assim, o cara que tem um pouquinho de senso moral, ele se sente constrangido de agir errado, de estacionar numa vaga que não é a vaga dele. Né? Essa vaga aqui é uma vaga específica para quem? Para quem tem algum tipo de deficiência. E eu vou lá estacionar meu carro e sair dele como se nada. Né? Mas você não tem nenhuma deficiência, não tem nada. A questão aí já é de educação, né? Sim, aí você cultural. Cultural. Aí eu falei, a Constituição de 88. Matar cachorrinho não é cultural. Sim, a Constituição de 88 ela trouxe aqui um número muito significativo de direitos, né? Tem o Ronaldo Caiado, ele subiu na rampa do Planalto montado num cavalo. Né? O índio lá, aquele índio que tinha na época, ela esqueci o nome dele, né? O cacique Juruna, o cacique Juruna, e todo mundo querendo colocar ali, né, dentro daquela carta constitucional, né, aquilo que entende como o seu direito. Né? E aí, na hora de você produzir isso aí e trazer para a sociedade, o Estado ficou inchado. O Estado não tem como fazer isso. A gente chama de insinceridade legislativa. Entendeu? O Estado não tem como suprir. Mas como o doutor falou, é Estado de direito, né, filho? Né? Tem que... o Estado é garantista. O nosso Estado é garantista. Ele garante. Doutor Renato, o senhor acha, apesar de uma monstruosidade dessa, o senhor acha que está havendo uma conscientização a nível nacional, mesmo que lenta, mas uma conscientização de proteção dos animais? O Brasil sempre teve, né? O Brasil sempre teve, o brasileiro sempre teve essa questão, né, dessa empatia, né, com os animais. Ela ficou um pouco mais, ela foi encrudecendo cada vez mais, né? Porque hoje em dia você vê que o processo até de adoção das crianças, eu não tenho sapiência em relação a isso, né? Mas um tempo atrás eu até ouvi algumas reportagens, li algumas coisas sobre isso, dizendo que houve uma certa redução na adoção de crianças, né? E as pessoas estão pro pet. Porque o cachorro não dá dor de cabeça, o cachorro é isso, aquilo. E aí acabou tendo, os pets acabaram absorvendo até patologias que são peculiares de nós, seres humanos, enquanto pessoas, membros de uma sociedade. Né? Algumas patologias que o animal não tinha, que ele passou a desenvolver, estresse, né? Aí vai por outras coisas mais daí, né? Que isso. Como é que ficou o caso daquele cidadão que cortou as patinhas do cavalo, as 4 patas do cavalo? Pô, como é que ficou aquilo? Eu não sei como é que terminou essa história, não. Também não sei. Né? Mas tá vendo a lentidão? Não, justamente isso. Mas é que tá, o Racine, o que acontece? A gente tá vivendo um momento muito complicado, porque a gente vive de superação de coisas drásticas. Né? Tipo assim, acontece uma coisa que, nossa, que coisa horripilante, e você ficaria naquele momento, aí de repente aparece uma outra coisa que, como se não tivesse um fim.
Exatamente. Né? Como se não tivesse fim. Aí você acaba esquecendo aquele ali e focando nesse agora. Por isso que eu falei no início que explodiu esse caso do cachorrinho, orelha. Porque é uma violência atrás da outra e não tem resposta do Estado, da União, sei lá de quem, não tem resposta. A gente não pode normalizar Doutor Renato, o absurdo. eu tenho visto de 3 dias para cá, no estado do Paraná e em outro local que eu não me lembro onde, já mataram outro cão comunitário, já tocaram fogo em casinhas de cães comunitários. Você lembra da questão da farra do boi? Você sabia disso? Que então já mataram? Não, tipo assim, para saber como é que a preocupação. Aí a preocupação aí enquanto legislador, de frear e de você, de repente, mitigar esses abusos em relação aos animais. Rinha de galo. Antigamente no Rio de Janeiro, era uma coisa, pô, você virava uma esquina e tinha uma rinha de galo. Ah, Renato, ainda tem isso ainda? Tem, mas não como era antigamente. Tem rinha até de cachorro. Rinha de cachorro. A rinha de tudo que você puder imaginar. O ser humano, ele é, né? Será que pode chamar de ser humano, né? De se deleitar com uma situação daquela ali, né? Eu não posso intitular o cara como um ser humano. Desde o momento que ele coloca um bicho dentro... Eu costumo falar o seguinte, que o passarinho tem 2 tipos de canto, né? Tem um canto dentro da gaiola e um canto fora da gaiola. Um ele canta pela liberdade e o outro ele canta... ele canta a liberdade. Ele canta pela liberdade. Então, tipo assim, aí respondendo agora também de forma direta a seu questionamento em relação a como a sociedade vem se comportando em relação a situações dessa natureza, eu fico triste, porque não é só o caso do cachorro, né? É o caso da mulher que sofre violência. Bebê monstro, não tinha como botar uma imagem do cão orelha. Do cão orelhinha. É a mulher. Uma homenagem do programa. Sim, é a mulher que sofre violência. E detalhe, né? Nesses últimos 4 anos, não sei porquê, não vou tocar nesse assunto, porque aí já vai partir para uma situação política que a gente deve enfrentar, mas tem pessoas que não gostam de enfrentar isso, né? Dos 3 anos para cá, o número de violência contra a mulher aumentou significativamente. Sim, é isso que eu tô falando. Significativamente. É isso que eu tô falando. Porque começa... tem ocorrido de uns meses para cá de matarem, tirar a vida das mulheres assim, logo de primeira. Sim. Né? Mas isso normalmente tem uma lesão corporal, tem uma agressão, sim, tem uma ameaça. Aí vem aquela medida... São standard, ele vai subindo, né? Aí vem uma medida protetiva, aí vem outra medida protetiva, aí 6 medidas protetivas, aí tem um dia que o cara vai lá dar um tiro, 6 tiros na... Você viu um síndico que matou uma... Sim, matou a corretora dentro... Porque, porra... Cara, tá demais. Assim, né? Eu vou te dizer. Aí você pegar essa questão, vai pegar esse cara como exemplo, né? Aí é réu primário, bons antecedentes, né? O cara tem uma ficha limpa, né? Aí ele é apenado. Aí ele vai pro sistema. Chega no sistema, ele começa a fazer um curso dentro do sistema. De quê? É um curso, ele estuda. Tá rindo? Tá rindo? Eu sei esse curso rapaz, é igual a reabilitação do INSS, né? Eu sei de situações de gente que cometeram crimes contra pessoas que estão bem acima, que causou um clamor nacional. Aí, gente. Nacional. E que detalhe. Obrigado, bebê monstro. E que detalhe. Ele passou a fazer um curso, né, dentro do presídio enquanto cumprindo pena, e houve uma redução na pena dele. E hoje em dia está recebendo essa mensagem. Mas essa é a exceção à regra, doutor. Mas é que tá, cara. Pô, tipo, o que eu acho. Que bonito. O que eu entendo é que o cara errou. Quanto que deu sua pena? Você tem de 3 a 5 anos. Então, 3 a 5 anos você vai cumprir na íntegra esse tempo que está ali. O exemplo seria justamente esse. Né? Acabar com essas flexibilizações não, vai lá, saidinha do fim de semana, saidinha do Natal, saidinha do Dia das Mães. O cara mata a mãe, mata o pai. Suzane von Richthofen matou o pai, matou a mãe daquela forma tão horrível e foi liberada no Dia dos Pais. Não tinha pai, nem mãe ela era, agora que foi mãe, né? Pouco tempo atrás. Bom, o caso do cachorrinho orelha, ele está tendo manifestações, parece que na Itália, Estados Unidos, Portugal,
Bom, isso é que eu vi na Colômbia, Paraguai. Dia 1º de fevereiro vai ter uma marcha já em alguns lugares, né? Já houve manifestação no estado de Santa Catarina, no Rio vai ter, né? Enfim, a sociedade, ela está revoltada, ela está se sentindo abandonada. Vou voltar naquele. O cerne da questão. Aí o cara fica pedindo lá o tráfico, pelo amor de Deus, mata esses adolescentes. Não, mas aí que tá. E aí você eu não estou fazendo apologia ao crime, não, tá? A gente não vai resolver assim, nem fortalecendo. Claro, eu tenho 30 anos de advocacia. Eu não estou fazendo apologia ao crime, não. Eu estou falando para vocês como ao ponto que a sociedade chegou. De ficar pedindo ajuda a bandido para fazer justiça. Ao estado paralelo, né? É o estado paralelo. Mas aí que tá. Eu vou voltar no cerne da questão para resolver. Né? Como é que você resolve situações dessa natureza? Efetividade. A lei tem que ser efetiva. Se ela não é efetiva, já era. Ela vai ficar como um quadro decorativo. Entendeu? Quantos projetos de lei tem arquivado de mudar a maioridade penal? Isso aí já... do adolescente. O doutor é contra, a favor? Qual é a sua opinião? Na verdade, para mim, se ele é capaz de votar... esse é o argumento principal. De 6 anos, ele indica ali uma pessoa que vai de forma direta administrar a nossa vida no executivo, né? Que é o nosso chefe maior no executivo, um presidente da República. É uma responsabilidade enorme que ele carrega na caneta, porque o voto, eu já falei para as pessoas, não deixei de votar, não, tem que votar, tem que exercitar a sua cidadania. Pessoas morreram por isso. Tem que votar. A força do voto, e detalhe, votar direito. Por quê? Você vai sofrer durante 4 anos se você votar errado. O tráfico Aí já estou abrindo outro parênteses aqui. O tráfico alicia adolescentes? Sim. Já por causa da impunidade entre hábitos e da legislação. Ele utiliza, tanto que tem um crime lá que está prejudicado no Código Penal. Se aumentasse a maioridade penal, não ia diminuir um pouco a participação de adolescentes em vários setores de narcotráfico, de vários crimes? A questão toda está no sistema. Parece que o Estado não quer trabalhar. Pergunto você. Bom, legal. Por quê? Quantos presídios você já foram construídos que você ouviu dizer nesse espaço de tempo, nesse interregno? Quantos presídios foram construídos? Quantas casas, né, de detenção ou casa de cumprimento para o adolescente, né, um degase, né? Quantos foram construídos nesse espaço de tempo? Você tem ideia dos desativados, mas dos ativados você não tem. É a cultura do desencarceramento libertário. As pessoas não estão mais respondendo pelo resultado, pelo crime que cometeram. Não estão. E aí vem aquilo de novo, né? A eficácia. Se você não tem um sistema que realmente funcione, o nosso sistema realmente ele não ressocializa. Não ressocializa. Por quê? O caboclo chega lá e não faz nada durante o dia inteiro. Come e dorme. E continua delinquindo dentro do próprio sistema. Para melhorar isso aí, você tem que ter o quê? Você tem que fazer com que aquele sujeito que está ali cumprindo pena, aí eu já venho, eu apoio essa bandeira, né, do positivista, né, legalista. Meu irmão, só tem direito a direitos aquele que cumpre. Muito que você entra para o sistema como infrator das leis, você não pode se beneficiar das leis que você mesmo não cumpriu. E engraçado que chega no sistema, eles cumprem a lei do sistema. Vai lá, olha para uma mulher de um preso dentro da cadeia em dia de visita. O doutor vamos mudar de assunto. O doutor acha que a lei é só para rico e para pobre, não? Com certeza. Ainda mais aqui no Brasil, é classista demais. No caso do cachorrinho... É classista demais, sim. Vê que as pessoas estão envolvidas. Os menores estão envolvidos. Os meninos que, os meninos que sumiram lá no Rio, que mexeram num passarinho de um traficante. O senhor acha que se fosse quem tivesse matado o cachorro em orelha fosse pobre, tinha ido para os Estados Unidos? Qual foi o resultado? A gente não só a favor disso não, mas qual foi o resultado daqueles garotos que pegaram um passarinho do traficante? Sumiram, né? Eles morreram, foram assassinados. Mas acharam eles? Eles não, já tem, foram assassinados. Foram mortos.
Não tô dizendo que isso é o certo, Não. entendeu? Mas, tipo assim, aí eu tenho certeza que os outros meninos, cara, não mexe aí nessa não. É. Porque, pô, os É um outros que exemplo, mexeu, né? o outro que mexeu lá, É um exemplo. né? Que pena que chegou nesse grau. Eu ficava só na sandália. Minha mãe, ó, não faz isso não, senão eu vou te dar um monte de sandalhada Na mão. na mão. E eu já sabia que não podia fazer mais aquilo. Ou que não poderia nem sonhar em fazer aquilo. E quando um dos meus irmãos fazia aquilo ali, servia de exemplo pra mim. Pô, se eu fizer isso ali, meu irmão apanhou, eu vou apanhar também. Então, Racine, é o sistema. O sistema vicia. Aí eu vou repetir. Delinquir no Brasil, para algumas pessoas, vale a pena, é vantajoso demais. O cara vai lá, rouba, pinta e borda, compra lá 3 anos de cadeia, ou, né, e sai, e ele vai continuar vivendo com o dinheiro que ele furtou, que ele roubou, que ele pintou e bordou. Né? O garoto que fez isso aí, por que ele fez isso com o cachorro? Ah, meu pai é juiz, meu pai é amigo de desembargador. É dono do hotel, Meu pai é dono do hotel, meu pai é dono daquilo outro. É. Né? Não vai dar nada pra mim. Né? O garoto faz uma merda e ligando um telefone celular de presente no Natal, no aniversário. Não tem caráter nenhum um cara desse. Não tem né? a formação de caráter. E é um cara desse que vai estar na sociedade Sim, daqui a pouco. isso. Fazendo. Né? Assumindo uma Responsabilidade. função de responsabilidade que vai, de repente, até num cargo político, criando leis para poder, de repente, que vai incidir de forma direta na nossa vida. E é o que o pessoal comenta nas redes sociais. Quem faz uma atrocidade dessa, nada impede que faça uma outra. Nenhuma. Matar um Se ele ser faz isso, humano. se ele tá com 15 anos de idade, 14 anos de idade, já faz isso com um bichinho e vai dormir tranquilo e acha engraçado, olha a formação psicológica, moral dessa pessoa, que daqui a pouco vai atingir a maioridade e já experimentou. Lembra tem um caso... Você acha que... Você lembra daquele assassino em série lá dos Estados Unidos, lá Pô, esqueci o nome dele aqui agora, cara. Lá tem vários, Não, né? mas esse ficou mais famoso, que virou até seriado. Ainda tem isso ainda, né? A glamorização do crime, né? O criminoso hoje em dia, né? Virou... cometa um crime, quanto mais atroz for esse crime aí, você vai... Fazem filme, né? Fazem filme, faz seriado. Aí o cara recebe dinheiro por isso. A Suzane recebeu a graninha por isso. Uhum. Acho que o filme que fizeram dela lá, eu acho que a história que foi contada dela lá, ela não recebeu por isso. Então, a glamorização da violência, a glamorização do crime. O criminoso, aí tá lá o traficante na boca de fumo lá, que tá com um cordãozão de ouro, com as mulheres do lado. Aí o garoto que de repente não tem perspectiva nenhuma de nada, ele olha para aquele cara ali e fala assim, pô, bicho, eu quero ser um Renato, que é advogado, que acendeu. Não, eu quero ser aquele cara ali que tá com aquele cordãozão de ouro lá, que tá andando com aquele motão lá. Aí o garoto que de repente tem uma vida mais tranquila, que o pai dá tudo, o pai, ao invés de dar educação e falar com ele sobre moral e ética, ensinar ele a criar. Eu tenho uma procuradora, doutora Aline Filipe, vou até um beijo pra senhora, doutora Aline, te amo. Procuradora do Estado. Ganha muito bem, o marido também ganha muito bem, é advogado. Não passou na prova porque faltou pouco, mas é um advogado sublime. A filha pediu uma boneca de presente. Boneca barata. Ela podia chegar a comprar uma caixa de boneca pra menina. Sabe o que ela falou pra filha dela? Mamãe não tem agora, tem que esperar mês que vem. Se sobrar dinheiro, que tem outras coisas que tem que comprar. Aí o que a criança pensa? Pô, tipo assim, olha só, mamãe vai ter que dar um jeito, vai ter que fazer um sacrifício, vai ter que fazer isso, aquilo, poder tentar comprar a boneca pra mim, porque não tem como comprar agora. Ah, eu quero uma boneca, toma aqui a boneca. Ah, eu quero isso, tá, toma aqui. Ah, chorou, toma aqui. Ah, fez pirraça, tá? Não é cobrado, né? As crianças crescem sem parâmetro nenhum, por isso que faz um crime desse, por isso que comete um crime desse aí. Então, o que tá por trás da história do cachorrinho orelha? Feminicídio pra caramba. Sim. Homicídio doloso pra caramba. Muito. Lesão corporal grave em acidente de trânsito. Pra caramba. Muita coisa. O que você vê, a enxurrada de vídeos que tem nas redes sociais de violência no trânsito, de crimes de mobilidade, é uma coisa impressionante. Sim, e detalhe, as pessoas cometem os crimes de trânsito e elas... A omissão de socorro, o que mais tem? Ah, não, mas eu saí porque eu tinha medo de ser, de repente, do repúdio social e sofrer algum tipo de agressão porque, de repente, não assisti a vítima naquele momento. Teve um senhor lá em Itaboraí, essa semana agora, em Tremanilia, que tinha uma senhora falando no telefone, uma menina,
adolescente ou jovem, falando ao telefone, guardando o ônibus, e o caminhão veio dando ré. Eu vi. Ele passou por cima da perna da menina, tem a perna amputada. Mas ele não saiu, não se evadiu. Ele saiu do caminhão nervoso, porque é uma situação que, né, pra gente, que de repente tem um pingo de moral e humanismo, né? Se sensibilizou com a menina daquela perna daquele jeito lá, levou, não fugiu, muito pelo contrário, prestou socorro. Mas sabe o que tá voltando para essa humanidade nossa aqui? É justamente isso, Racine. Você acha que esses adolescentes deviam se apresentar para a justiça? Espontaneamente. O pai Espontaneamente. devia... Olha só, teve um policial. Sociedade. Sim, teve um policial que foi assassinado em Botafogo num assalto, no Rio de Janeiro. É um desses últimos aí? Não, isso aí tem anos. Ah, tem anos, teve uns né? últimos O agora. garoto é morador da Rocinha e é menor. Foi o garoto que atirou e matou o policial. Sabe o que o pai do garoto fez? Pegou o filho e levou até a delegacia. Ó, esse aqui é meu filho, ó. Foi ele que atirou e matou o policial. Uhum. Isso é educar. Dizem as redes sociais que a família dele está ameaçando o porteiro, né? Sim, que por quê? filmou. Porque porteiro é o quê? Aí você fala assim, porteiro é o quê? Ele filmou. Ele é totalmente, ele é totalmente frágil. O crime. Não, o porteiro é o quê? Ele é extremamente frágil financeiramente falando, ele Sim. depende daquele emprego. Aí hoje em dia, se você for reivindicar por uma coisa que é certa, né? Você toma uma pernada ainda. É. Por quê? Todas as testemunhas estariam sendo, segundo as redes sociais, estariam sendo ameaçadas. Sim. Um tráfico de influência gigantesco. Justamente, pô. Aí você faz o que com o cidadão que quer, de repente, até. Aí tá aqui, eu até coloquei aqui, depois eu vou passar para as pessoas aqui, que são os telefones que elas podem utilizar para, de repente, fazer um tipo de denúncia. Passa em aí os relação telefones. tem aqui, o 190 é aquela denúncia que é feita no momento, né? Que o crime Isso é no estado do Rio de Isso é Janeiro. no estado do Rio de Janeiro, né? Ele pode ligar para o 90, já que está acontecendo o fato, no momento do fato, o fato está em andamento, é o 90. E já a denúncia anônima é feita no 181. Tá? Esse 181, aí você não. Já, o nome já diz, né? A denúncia ela é anônima. No estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro também. Então, tipo assim, gente, não se omitam. Né? O Bob Marley tem uma frase que ele. Dizem que é a frase do Bob Marley, mas depois eu fui saber que essa frase, infelizmente, não foi do Bob Marley, ela é do Che Guevara. Se você se sente indignado diante de uma situação de injustiça, parabéns, nós somos irmãos, nós somos companheiros. Então, se você vê uma situação de injustiça, não se silencie, né? Grite, né? Manifeste a sua contrariedade, né? Não se omita, porque essa situação que aconteceu com o cachorrinho aí, ela só veio à tona porque uma pessoa foi lá e gritou e falou: não está errado, tem que ser punido. Né? Tem que ser devidamente constrangido, né? Para que ele possa desenvolver. Essas crianças, esses adolescentes, eles estão tendo uma oportunidade de se tornarem uma pessoa melhor. Porque a gente errar é natural, o ser humano é suscetível de erro. Né? Ninguém aqui é perfeito. Né? A santificação é uma coisa dos santos. A gente busca a santificação, cada um na sua religião. Né? Mas temos as nossas debilidades. E o grande lance é você olhar aquilo que você de repente fez tropeçar como um ensinamento para você desenvolver, você crescer enquanto cidadão. A gente vive num sistema, um precisa do outro. Um precisa do outro. Deus colocou cada um num lugar, você é um advogado, eu sou um advogado, mas tem um médico, né? Mas tem um policial, mas tem o gari. Mas o gari, se a cidade não fosse limpa todo dia, o que aconteceria com a gente? Olha quanta patologia não teria, em virtude da falta de higienização. Sim, claro. Entendeu? Então, o ser humano ele tem que começar a entender que ele é importante e você descobrir o seu lugar nesse grande organismo, nesse grande corpo. Então, essas crianças, repito, que cometeram essa infração, né? Porque a infração não é crime, né? Aí eu vou começar a colocar de forma técnica para as pessoas possam, de repente, absorver essa ideia que menor não comete crime, comete infração penal, né? E é um crime, mas a lei chama de infração. Chama de infração, né? Passa a mão equivocadamente. Para mim, aí respondendo o que perguntou lá atrás em relação à aplicação da pena, se deveria ser colocado aumentar a maioridade penal, né? Para mim não, tem que responder, cometeu o crime, é todo mundo igual. É crime, é todo mundo igual. Claro. Senta nos bancos dos réus como qualquer outra pessoa. Adolescente, criança,
cometeu o crime tem que sentir o peso, porque isso é responsabilidade. E ele vai, aí, de fato, ele vai servir de exemplo para os pares dele. Cara, o garoto lá cometeu um crime, sentou, pô, vai pegar 30 anos. Ele tem 15. Vai sair com 45 da cadeia. E outra coisa é acabar com essa questão de redução de pena. Saidinha já acabou, né? Visita íntima. Meu irmão, você não comanda. Uma vez eu recebi um telefonema dentro da cadeia, dentro do presídio. Tinha um primo que estava preso e me ligou da cadeia. Falei, tá me ligando onde? Tu não tá preso? Cara, eu preciso pedir um dinheiro. Quer pedir dinheiro pra quê? Tá preso, irmão. Isso aí não é coluna de férias, não, pô. Outra coisa, eu sou advogado, tá ligando pra mim de dentro. Eu sou seu advogado? Não, eu tô querendo falar com meu tio. Não tem que falar com ninguém. Você tá preso, irmão. Tá cumprindo pena. Aí o cara tem telefone celular, o cara tem churrasco, tem visita íntima. E detalhe, né? Tem uma outra coisa que eu vou te falar aqui agora, Racine. Sabia que os caras estão presos lá, que dependendo do comando da facção que você tá, você recebe visita das meninas, que as meninas são contratadas. Bom, eu não quero. O programa não. Eu não quero ser banido, a plataforma derruba, Senhor, né? Então, ó, não foi. Não. Foi uma manifestação minha, tá? São comentários. Mas enfim, então. Nós não estamos acabar com essa questão de visita íntima. O cara tá preso. 30 anos é 30 anos. Entendeu? 20 anos é 20 anos. Ó, meu irmão, pegou 20 anos, vai ficar lá agarrado, ó, ipsilíteres. Bom, cara, isso aí é um segundo momento, o terceiro. Não, o primeiro ele foi momento. Condenado ali. Agora, o primeiro momento. Primeiro momento. É ser condenado e aí ter uma resposta rápida. Resposta rápida. Medida socioeducativa. 3 anos. Por quê? Porque isso causou um clamor público, repúdio público. Né? Isso houve uma comoção nacional. É porque ninguém aguenta mais. Comoção mundial. Justamente isso. Sabe, corta a perna de cavalo, arrasta a moça debaixo do carro por 1 quilômetro, a menina fica sem perna. Lembra do Rudolf Giuliani? Rudolf Giuliani? Ô, Renato, você, eu não sei se você chegou a ver. As janelas quebradas já? Só um instantinho. Há 2 semanas atrás, uns 10 dias atrás, não me lembro qual foi o estado, não sei se foi com Santa Catarina, um senhor entrou numa loja da TIM para reclamar de umas contas, de umas faturas, sei lá de quê. Esfaqueou o atendente. Ele estava atendendo uma pessoa no balcão. Uhum. Ele chegou lá reclamando, gritando, não sei o quê, e esfaqueou o cara. A pessoa ficou toda furada de faca. Por quê? Por divergência de valores de fatura de telefone móvel. O negócio está muito banalizado, doutor Renato. Sim. Doutor Renato. Aí vou voltar naquela questão. Né, o senhor é um tecnicista, eu também sou. Mas chegou no momento... Porque a certeza da impunidade, por mais que ele sente no banco dos réus e ele seja apenado, a pena que ele pega ela é muito insignificante em relação ao crime que ele cometeu. O Brasil está tendo muitas oportunidades de mudar a legislação, de botar uma legislação mais severa para algumas coisas. É um crime atrás do outro, um crime hediondo, todo dia um atrás do outro. Você concorda comigo que uma pessoa... Mais uma oportunidade, aí, um clamor internacional. Você concorda comigo que uma pessoa que comete crime, que desliza, que descumpre um preceito legal, ela não pode se beneficiar depois daquele mesmo preceito legal? Ah, mas eu tenho meus direitos. Não. Aí você, o cara tá preso. Antigamente preso votava. Agora tem uma lei aí que votaram aí que estão dizendo que não vai mais ter essa possibilidade. O preso votava. Prefiro não comentar. O preso votava. E tinha que garantir esse direito dele, constitucional, de votar. Entendeu? Tá lá, mas olha só, não transitou julgado ainda. O doutor é mais jovem do que eu, mas você chegou a pegar uma época no Rio de Janeiro que aquele macaco ganhou para prefeito? Macaco Tião, pô. Macaco Tião foi eleito para prefeito? Sei lá, naquela época os descréditos já vêm para cá. Aí veio Marcelo Alencar, veio outros macacos aí, né? Pô, doutor, aí o senhor quer derrubar o programa, né? Perdão. Aí o senhor me coloca numa situação complicada. Mas enfim, vamos lá. Enfim, é isso. Eu peço a Deus que outros crimes como esse sejam... Pô, cachorro tão bonitinho, né? Que a justiça... Como já estão queimando casinha de cachorro comunitário em outros estados, já mataram um caramelo lá no Paraná, que a justiça dê uma resposta rápida para isso. As autoridades policiais, as autoridades que trabalham na fiscalização de proteção a isso, os magistrados, o poder judiciário como um todo, no país inteiro, interrompa isso, porque não só isso, mas outros crimes graves que estão acontecendo na sociedade aí.
Os animais estão sendo tratados sem piedade nenhuma. Os seres humanos, principalmente as mulheres, estão sendo tratados igual animais. Estão matando as pessoas na frente das câmeras. Entendeu? Você não pode parar num sinal, buzinar num carro porque você toma tiro, você toma facada. Pô, cara, aquelas crianças que sumiram lá no Maranhão, né? Uhum. Acharam aquelas crianças? Creio que não. Então, como é que é isso? E pior que não são casos isolados. Isso aí são os casos que chegaram até nosso conhecimento. Eram 3 crianças, sumiram, uma sim, apareceu, sim. aí estavam fazendo umas buscas numa lagoa, desistiram, já estão acabando as buscas, mas porque não tá. tem mais de procurar. Aí eu vou voltar no nosso cachorrinho aqui, né? Quantos cachorrinhos desse aí não acontecem por dia? Por dia no nosso Brasil. Né? Aí você falou a questão... Aí a lei do ECA, né? Que a pena é maior se for contra a pessoa, né? Isso, contra a pessoa ela é encrudecida. Deveria mudar a lei do ECA, já que vocês não querem... Tá aí agora a minha opinião para o legislador. Se vocês não querem aumentar a maioridade penal, então acrescenta aí, além de crimes contra a pessoa... Contra animais silvestres, contra a fauna. Tem uma proposta. Contra animais domésticos. Tem uma proposta aí, um projeto de lei. Não tem nenhum deputado, esse ano é um ano de eleição. É Racine. Vocês podiam se movimentar um pouco, né? Dar uma resposta para a sociedade, né? Porque na hora de pedir voto, todo mundo pede. Mas olha aí, ó. Tem um projeto de lei, né? O projeto de lei número, quem quiser depois dar uma olhada, é o projeto de lei número 1473 de 2025. Parou de chegar comentário. Será que derrubaram o programa? Derrubou? Não sei. Tava chegando um comentário atrás do outro, deu uma parada. Mas quando você não acusa, não, pô. Passa batido. Se você acusar. Mas você que acusou, não fui eu? Você acusou, quando você fala assim, pô, não fala que vai derrubar o canal. Isso aí, os caras, assim, deixa falando, pô. Deixa, tá. Aí só faz o sinal. Não, tem que pedir desculpa na hora. Aí, mas assim, enfim. Derrubou ali, pô, continua gravando, continua falando e... Vamos terminar o programa, pode falar. Considerações finais aí. Tem um projeto de lei tramitando lá na Câmara Federal, né? É o projeto de lei número 1473 de 2025. Né? Esse projeto de lei ele propõe um aumento de internação. Né? O que hoje são 3 anos, iria para 10 anos de internação. Que isso? 10 anos de internação. Não me parece... Pô, mas isso aí cai de novo aquela situação que eu falei contigo. Teria que mudar. Tipo assim, você cumpriu ali os 3 anos, os 10. Ele cometeu o crime com 18 anos, né? Mas vai ter progressão também? Tipo assim, aí não, ó, vem cá, você só cumpriu agora o resto agora aqui. O certo seria fazer isso, transladar. Você cumpriu ali. O estatuto só prevê que você cumpra a pena até 21 anos de idade. Que você cumpra a pena, não, você cumpra a medida socioeducativa até 21 anos de idade. Completou 21 anos de idade? Quanto faltam? Faltam 2 anos. Presídio. Mas aí. Entendeu? Existe uma. Entendeu? Não, é que tá, não existe. Ele completou 21 anos de idade e acabou. Então, me parece que esse instituto de 10 anos. Ele acaba se esbarrando na lei do CPB. Não, aí que tá. Esse aqui é a lei especial. Ela vai ter que ser. Essa aqui é a lei pro estatuto da criança e do adolescente. Não em acho... relação. Mas aí que tá, Racine, mas aí que tá. Melhor aplicar uma lei... Tem que ler se tem essa previsão. Essa previsão no caso, de você ser transportado. Né? Aí sim, migrar para outro sistema, entendeu? Ele tá lá, ele tem 18 anos de idade, ele tem 18 anos de idade, pegou 10, opa, aí sim. Vou cumprir 18, 19, 20, 21, opa, e os outros 8 anos, eu vou cumprir aonde? Os outros 8 anos para cumprir. Não, mas ninguém vai deixar, ninguém vai permitir, vai dizer que a sentença foi exclusivamente sob legislação de ECA e não vai deixar ele para um sistema prisional normal, mas é que tá, se tivesse, não, a previsão tem que estar aqui, pô. Se você colocar dentro do próprio instituto. Mas aí vai ter que mudar o diploma processual penal. Não. Você tá na lei especial dizendo que você vai ser, que ao chegar, que essa situação, pontuar essa situação, ipsiliteris, no próprio código, no próprio estatuto da criança e adolescente, que você vai ser migrado, né, ao chegar aos 21 anos de idade, não tem nada de errado. Mas se tiver bom comportamento, volta para casa.
Não. Aí que tá. Isso que eu falei contigo. Tipo assim, Essas questões têm que ser né, vistas, isso aí- né? não, tipo assim, o crime que ele cometeu, o juiz, aí que tá, o juiz é o juiz da execução. O juiz da execução. Você tem o juiz que condena e o juiz da execução. Aquele Doutor que Renato, você não aumenta a maioridade penal, mas bota 10 anos de medida socioeducativa? Cara, isso não existe. essa. Não, minha opinião, né? Mas aí que tá. Mas aí eu insisto em você uma situação. Se tiver essa previsão contando aqui, no artigo tal, desse projeto de lei, artigo tal. Em casos, né, que a lei prevê que 20 anos de idade você já cumpriu e é posto em liberdade, não, negativo. Você vai continuar cumprindo o restante. Se você pegou a pena máxima, os 10 anos, esses 10 anos você vai acabar de cumprir os outros 9 anos que você tem para poder cumprir, ou melhor, os outros 8 anos que você tem para cumprir no outro sistema. Vai trasladar. Pessoal, vamos encerrar o programa aqui, que já está com bastante tempo. Obrigado, doutor Renato, aí pela essa sustentação técnica, porque é verdade, a gente tem que ter um equilíbrio entre o técnico e o emocional, né? A gente não pode só ficar aqui na parte emocional, falar isso, bate e exijo isso e tal. Tem que ouvir o técnico, para a população ficar sabendo quais são os limites legais dentro de uma situação terrível como essa, como que a nossa legislação está funcionando, como que o judiciário encara e está agindo diante de circunstâncias como essa. A gente, infelizmente, tem que acordar. É o que o doutor Renato falou. Muita atenção em quem vocês vão votar, em quem vocês vão eleger, para ver se muda alguma coisa. Nós vivemos num Estado democrático de direito, só que não. De direito não, porque está bagunçado. Está muita violência e pouca resposta. A resposta lenta. Há uma sobrecarga de processos na justiça. Né, doutor? Muito. Principalmente criminal. Muito. Vara de família, há uma sobrecarga muito grande. E os pontos sensíveis da sociedade, né? Que é penal e vara de família. Isso né? De menores, né? Não há magistrado suficiente para atender uma demanda dessa. Então, eu acredito, num primeiro momento, que uma mudança na legislação, inclusive nos ritos processuais, viu, doutor Renato? Sim. Porque tem ritos aí longos demais, sim. que acaba a instrução probatória acaba admite uma série de coisas. Sim. Por exemplo, eu não estou dizendo que nenhuma lei é melhor do que a nossa, não. Nossa lei é boa. É uma das melhores do mundo. Isso é mas nos Estados Unidos, que é um dos melhores exemplos de Estado Democrático de Direito, aconteceu determinado tipo de delito, seja no âmbito criminal ou civil, já é marcado uma audiência logo na primeira semana. Transação com o próprio Ministério. Com o próprio Ministério você reconheço. Sim. Aí vai se permitir ali que você paga algum tipo de... faz uma espécie de transação penal, acordo, né, numa linguagem mais leiga. E o cara admitindo que errou não emperra a justiça, não sobrecarrega a justiça, do que a pessoa viu, filmaram o cara matando o cachorro lá e o cara vai dizer que não, ou enfim, sei lá o quê. Né? Vou mudar um pouco essa parte processual, mudar um pouco essa aplicação da lei, porque assim não dá. Eu mato um cachorrinho e vou para os Estados Unidos. Cara, porra, não dá. Aí 10 dias depois a justiça se dá por incompetente. Aí para, aí não há ato nenhum, é tudo nulo. Cara, não é 24 horas que tem que ser apresentado à justiça? Sim. Cadê os outros garotos? 2 viajaram, e os outros 2? 3. São 5, na verdade, né? 4 ou 5. Agora divulgaram um vídeo ontem aí com 6. Mas aí, só para... Vamos finalizar. Concluindo, né? Porque o bebê monstro, olha lá como é que ele tá. Ele tá de ressaca. Só concluindo, né? Ele tem que comer, se hidratar. A gente tem que... Você tá legal aí, bebê? Oi? Você vai pagar picanha hoje? Ih, rapaz, olha. O que ele falou? Apagar a picanha hoje. O cara quer comer picanha. Você é um abusado, né? Pô, falta... Olha só. É o bebê monstro aí. Bebê monstro. Depois de meia-noite, como é que fica essa história aí? Não, é um nome, não posso falar um nome sujo na rede social. Tem que botar um número no meio. Para poder não aparecer. Linguichão com X, assim, pro algoritmo para não bloquear a plataforma. Não.
Só para poder fechar, né, em relação a isso tudo que foi falado, a gente, para coisas complexas, não tem respostas simples, né? Acho que esse é fato. A sociedade passa num momento de ebulição, acho que em todos os segmentos da nossa sociedade, Brasil como um todo, né? Sim, é verdade. É um Tipo momento assim, bem difícil. Muito, muito delicado. A gente está aqui, Verdade. a gente brinca, ri, né? Porque já é uma característica nossa, né? Ainda mais nós por sermos cariocas, né? Para amenizar também Pra- um pouco o pra- sofrimento. Isso, né? Mas tem muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo, né? Muita. E a gente não tem perspectiva de melhora. É isso que é ruim. A gente olha para frente e não consegue enxergar essa luz. Mas eu, como um grande utópico, no sentido da palavra, né? Eu sou um cara que creio muito, né, numa melhora. E ela começa dentro de você, né? A gente não, essa coisa que fala que você, para melhorar o mundo, você primeiro tem que melhorar o teu universo. Então, primeiro a gente se trata, se cuida enquanto pessoa, organiza o teu pequeno universo que é você, para depois você tentar resolver os problemas do mundo. Acho que as pessoas estão vivendo assim de uma forma muito individualizada, mas de maneira equivocada, né? Distanciadas de uma realidade. A gente está vendo muito o virtual e não o real, né? As coisas estão acontecendo. Crimes, não só com cachorrinho, mas com crianças, mas com mulheres, mas com pessoas indefesas, né? Então a gente não pode se omitir. E a forma de resolver isso tudo é por meio do exercício do voto. Não adianta. Eu não gosto de política. Tem que se politizar, não tem jeito, né? Senão você é massacrado, você é excluído. Então, para fechar, consciente na hora de votar. Escolha. Hoje em dia você tem internet que você pode vasculhar a vida do cara do começo ao fim. Desde quando era um bebê, a árvore genealógica do sujeito lá vai ser verificada, se você quiser também, para saber de qual família que ele veio, né? E se é realmente aquilo que ele sustenta enquanto político é aquilo que ele vive, porque ainda tem aquela questão da rede social, né? O cara coloca as fotos dele lá. Se ele fala uma coisa e vive outra, então já é um cara que não é digno de confiança. Então, só isso, né? Vamos parar um pouquinho e pensar no poder do voto, né? A gente tem a possibilidade de modificar o país. E a única forma que a gente tem de modificar um país é por meio dos nossos representantes. O voto é um mandado, ou melhor, um mandato que você dá para o cara assinado. E ele faz as suas vezes, ele te representa. Se ele te representa, ele tem que ter a pretensão de sustentar aquilo que você acha como certo. Entendeu? Então, se você acha que fazer traquinagem, sacanagem, então você tem que escolher um político que seja assim. Não vai ser difícil, é fácil achar, né? Agora, se é um cara correto, que de repente está ali para representar o que você acha como certo, enquanto ser membro da sociedade, então faça essa escolha com muito carinho. Porque, como eu disse, são 4, 5 anos que você vai ter que sustentar isso. Aquilo que você plantou. Quem sabe o que planta, né, sabe a colheita. Entendeu? Quero deixar aqui um beijo aqui pro pessoal do meu barracão, a minha mãe de santo, os ogãs do barracão, né, as equedes, né, os filhos de santo de modo geral, né, um grande beijo no coração da minha mãe de santo aí, a mãe Cleide. E a todas as outras religiões também. Não, eu vou falar, né? Independente, eu já falei aqui, sustentei e vou continuar sustentando, né? Que são caminhos diferentes que nos levam ao mesmo local. Né? Acho que todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ter paz, todo mundo busca uma vida em harmonia, né? A questão da religião, né, é uma forma de você exercitar a tua fé, né? Eu exercito a minha fé no candomblé, né? E o senhor, de repente, na igreja católica ou na batista, seja qual for o segmento de religião que você tenha, acho que o mais importante é você ser solidário, exercitar o amor ao próximo, a compaixão, é você se sentir justamente, né, incomodado com situações de injustiça e buscar um mundo melhor para todos nós, né? E é isso. Né? Mandar um beijão para minha mãe, pro meu pai aqui, o Sebastião Rosa, Janduí, meu irmão Flávio Rodrigo, os meus sobrinhos, né? Ao povo de Búzios. Nasci aqui nessa cidade, amo essa cidade, desde pequenininho vim para cá quando ainda era distrito de Cabo Frio. Mas tu é cria do Catete também, né? E cria do Código Velho, pô. Sou do Código Velho, eu sou vizinho, fui vizinho do o dono da Globo lá, o Roberto Marinho. Então, enfim, nascido e criado na zona sul do Rio, né? Sou carioca da Gema. Cresci em São Gonçalo, que é um lugar também que tem um carinho enorme. Você frequentou a Glória, né? Também. A Glória, né? Mas Búzios é uma cidade
estupenda, com pessoas maravilhosas, é um povo que todo mundo se conhece, é um povo que todo mundo... É igual a novela das oito, como vocês vão dizer, de repente eu não falo contigo, mas tem um amigo meu que te conhece, né? Então acaba criando uma relação. Somos todos família, né? Construir uma cidade melhor para a gente. Acho que todo mundo quer um lugar melhor para a gente. Acordar de manhã cedo, ter boas notícias, né? Acabar com essas coisas de violência, né? Ah, fulano de tal foi assassinado na rua tal, né? Isso é uma coisa que dá para controlar. Dá para controlar sim, né? Dá para frear, dá para diminuir esse grau de incidência, de violência, seja ela qualquer violência. Quando a gente fala é de modo genérico. A violência tem essa questão, né? A violência não é só física, ela é psicológica, ela é mental, ela diminuir esse tipo de violência, né? Violência visual, né? Então, enfim, né? Que nós possamos fazer um lugar melhor para a gente, uma Búzios melhor para a gente, né? Essa é o grande Monstro, quer fazer alguma consideração? Não, só tô esperando a sua boca. Cadê? Ele quer a picanha. Você tem alguma religião, Bebê Monstro? Bacana, gostei. Legal isso aí, pô. Quem não ouviu que ele fala baixo, ele disse que é cristão. Oi? À noite não. O que ele falou? À noite ele não tem religião, não. À noite ele é desprendido de religião. Que isso, rapaz? Meu Deus. Imagina como é que esse rapaz de madrugada. Rapaz. Como é que eu vou finalizar aqui o nosso programa? Eu me lembrei aqui, enquanto o doutor Renato fazia a consideração dele, me lembrei do caso da trilha, que a moça deixou o rapaz lá na trilha abandonado, lá sozinho. Sim, de propósito. Que ela disse que era o jeito dela, né? Como é que ela falou? Eu sou assim, sei lá, meu jeito de ser. Meu jeito de ser. Deixou o rapaz não morreu, não sei porquê. Uhum. Teve o caso dessas 3 crianças que sumiram. 2 estão sumidas até agora, parece que no Maranhão. O caso horrível da moça que foi arrastada no carro pelo namorado. Perdeu as 2 pernas, morreu. Sofreu uma série de cirurgia, veio a falecer, sofreu pra caramba. Teve um atleta aí de uma academia, também há pouco tempo, que deu 60 socos na namorada dele, na cara da namorada, dentro do elevador. A moça ficou toda deformada. Mas mais para trás, cortaram as 4 patinhas do cavalo. Agora nós temos o caso do cachorrinho Orelha, um cão comunitário. Tem tanta imagem bonita dele nas redes sociais, querido por todos. Sim. Então, eu acho que já chegou o momento, viu, pessoal, de nós começarmos a prestar atenção em algumas coisas mais importantes. Usem as redes sociais para cobrar justiça, para cobrar uma celeridade, uma resposta melhor dos nossos poderes constituídos, né? Legislativo, executivo, judiciário, principalmente. Porque para diminuir um pouco isso aqui. Eu vejo comentários nas redes sociais, a pessoa fala, isso já existia há muito tempo, mas é porque agora é divulgado. Tudo bem, então se já é divulgado, se agora as pessoas estão filmando, que o celular estão botando na rede social, então vamos trabalhar para diminuir isso. Não é porque sempre existiu que tem que continuar aumentando e existindo, não, gente. Nós temos que crescer socialmente. Entendeu? Nós não podemos viver igual animais. Animais, desculpa, é até uma ofensa ao cachorrinho, né? Viver como bicho das cavernas, um homem primitivo, sabe? Bestas, verdadeiras bestas, praticando bestialidade com o ser humano, com os animais. Um desrespeito. Em todo lugar, doutor Renato, tem desrespeito. Agora as pessoas não respeitam nem uma fila. Já quer brigar, quer dar porrada. Não, vai passar, né? Supermercado. Sim, sim. Vamos acabar com isso, gente. E a propósito, vamos fazer justiça aqui nesse caso? Vamos? Que tal, hein? Não é um bom momento para fazer uma justiça aqui? Uma justiça legal? Isso aqui tem que ser um divisor de águas. E tem que ser um marco na história da sociedade brasileira. Um marco por quê? Porque tem tanta violência antecedendo a isso que a população não aguenta mais, explodiu, agora está aí a resposta. Tá bom? Pessoal, eu agradeço aí quem participou do programa. Eu estou olhando muito para cá, mas obrigado aí o pessoal da outra plataforma por estar acompanhando das outras plataformas. O nosso programa, não só o de hoje, mas os outros, tem tido muita visualização, muito like, muita gente participando.
e o programa está melhorando. Eu estou bem feliz com esses resultados. Infelizmente, eu queria só falar de direito, de outras coisas, né? Que a pegada do programa Jack Racine é mais voltado para o direito. Mas eu não, como todo mundo está fazendo, eu não podia deixar de me manifestar sobre esse caso Orelha. do Cãozinho Orelha. Pessoal, obrigado. Ó, obrigado aí, tá bom? Agradeço em nome do Dr. Renato, dos estúdios do Buzinal, do Buzo Digital. Agradeço em nome do Bebê Monstro, que ele tá meio afastado, ele é um cara que vive no escuro aqui, meio... A gente lida com muito cuidado. Porque... Eu vou dizer que ele é gótico. O nome é gótico, agora mudou, agora né? mudou, gótico, mas é uma característica dele. Porra, assim, no último programa você me prometeu umas góticas para o final de ano. Eu prometi? Eu não sei nem o que é isso, cara. Vai ficar pro carnaval? Vai ficar pro... Você tem um cargo importante aqui dentro dos estúdios. Não pode me comprometer assim, não. Eu não prometi nada. Essas suas vidas noturnas aí, seus atos, com a sua consciência, não tenho nada a ver com isso. Valeu? Gente, brigadão, hein? Muito legal. Vou desligar aqui. Parabéns. Parabéns.